Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez a gente se encontra no culto de doutrina para aprender com o Senhor, para aprendermos um pouco mais a respeito do livro do Gênesis. A gente tem caminhado nesse livro que é tão gostoso de aprender, é tão gostoso de avaliar as histórias dos patriarcas, de como Deus começou a tratativa dele, o plano dele de salvação com a humanidade através desses homens e mulheres que deram início a tudo isso e essa obra tão grandiosa que chegou até nós. A gente tem acompanhado nos últimos estudos, nos últimos capítulos, a história, mais pontualmente a história de Jacó, de como se deu a formação da família dele, do plano de Deus para ele nessa história dos patriarcas todos e como a formação das tribos aconteceu através da chegada de seus filhos. E a gente viu semana passada a maneira como Jacó era tratado por seu sogro, né? Na realidade, Jacó ele é tido como um usurpador, né? O nome dele significa isso, alguém que já nasceu tentando suplantar o irmão, tirar dele o direito que ele tinha de primogenitura, nasceu agarrado no pé do irmão, e isso se perpetuou no seu nome, mas a gente vê aqui aquele que é taxado de usurpador sendo usurpado, né? O grande esperto encontrou alguém mais esperto do que ele e sofre bastante nas mãos do seu sogro. Então a gente vai ver um pouquinho mais do desenrolar dessa história de Jacó, suas esposas e consequentemente seu sogro e o que Deus fez na vida desse homem. Mas antes disso, vamos orar, vamos invocar o Senhor, pedir a Ele que nos auxilie nessa noite de hoje, nos abençoe para que nós possamos entender um pouco mais de sua palavra, nós possamos aprender um pouco mais com essa porção, essa passagem da palavra do Senhor. Então oremos. Santo Deus, nós queremos te pedir, ajuda-nos, Espírito Santo nos orienta, Deus, nessa noite em tua presença, a fim de que nós venhamos a aprender aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Fala-nos com simplicidade, Senhor, nós sabemos que somos limitados e te pedimos que nos ajudes, a fim de que nós venhamos a guardar aquilo que o Senhor separou para nós nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos porque teu plano de salvação que começou há tanto tempo atrás nos alcançou, Senhor, e pela tua graça nós hoje somos salvos, Senhor, e pertencemos a ti, Deus. Te bendizemos, Senhor, e te agradecemos e te oramos assim em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis. A porção de hoje, ela é Gênesis 31, nós vamos ler a partir do versículo 22. Nós não vamos ler o texto inteiro, o texto é um texto bastante amplo e nos daria margem para falar sobre muitos temas diferentes, muitas coisas diferentes, né? Aqui a gente vai ver as filhas de Labão se percebendo como pessoas que perderam também o seu direito na situação daquela família. A gente vai ver a própria percepção de Jacó de que Labão já não o tratava mais como era nos primeiros anos, de que os próprios cunhados também se afastaram, né? Perceberam, julgaram que Jacó enriqueceu às custas do pai deles, ou seja, era também a herança deles. Então a gente vai ver aqui um drama familiar se desenrolando. A gente vai ver, por exemplo, costumes que as filhas de Labão tinham. Labão era um sacerdote, mas não era um sacerdote do Deus de Jacó, e costumes haviam sido passados para elas. E a gente vê a própria Raquel usurpando os ídolos do lado do pai. São coisas interessantes que a gente poderia abordar, mas esse não é o foco, não é o nosso propósito nessa noite. O nosso propósito é tratar de um tema específico. Eu vou daqui a pouco apontar para os irmãos qual é. A gente vê aqui, só para os irmãos entenderem do contexto, que depois que Jacó foge com suas duas esposas, na realidade as quatro, né? Porque eram duas esposas e duas concubinas, com seus filhos, com seus rebanhos, ele reúne tudo e vai embora sem dar aviso a Labão, sem comunicar a ninguém, ele só vai. E a gente vê que depois de alguns dias, depois de 3 dias, Labão fica sabendo que Jacó foi embora, fugiu, com as filhas dele, com aquilo que ele considerava que era dele, filhos, filhas, netos, rebanhos, aquilo que ele possuía como sendo o patriarca, o homem mais velho daquela casa. E Labão, ele não se conforma, ele vai atrás, ele reúne seus parentes
e vai atrás de Jacó, persegue por 7 dias e o alcança. A Bíblia fala no versículo 3 que quando eles estavam, aliás, no versículo 23, que quando eles estavam na montanha de Gileade, Labão chega e o alcança. Mas o X da questão é que, embora Labão alcance Jacó, Jacó ele não estava sozinho, ele não estava desamparado. No capítulo 31, o versículo 24, é esse pontualmente que nós gostaríamos de destacar na noite de hoje. O Senhor, ele vem a Labão, o texto diz assim: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Você não vai dizer a Jacó nada, na verdade, né? A ordem de Deus, ela é clara, ela é específica. Nem bem, nem mal. Acata o que ele fez, resolve essa situação de uma outra maneira. A gente vê que Jacó ele estava em fuga e não era por qualquer motivo, ele estava obedecendo aquilo que o próprio Deus tinha trazido ao coração dele, de ir embora, de retornar à sua terra, à sua parentela. Era a ordem do Senhor. E, embora para Jacó isso fizesse todo sentido, para Labão não fazia. Labão sai atrás de Jacó furioso, uma perseguição da qual ele não desiste. Mas antes que Labão faça qualquer coisa, porque ele poderia fazer o que ele quisesse, ele tinha mais pessoas, ele tinha maiores recursos para vir com qualquer tipo de represália ali. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa, Deus aparece para ele em sonho e diz: olha, guarda-te. Você não vai fazer do jeito que você quer, vai fazer do jeito que eu ordenei. Você não vai dizer nem bem, nem mal. Isso mostra pra gente, evidencia pra gente que a verdadeira proteção da nossa vida, assim como foi para a vida de Jacó, não está na nossa esperteza. Não é porque a gente é sabido, não é porque a gente é sagaz, não é porque a gente é capaz de planejar e organizar as coisas e executar aquilo que planejou com rapidez, com segurança, com agilidade. Não é por conta disso. A proteção da nossa vida, ela vem de Deus, ela está no cuidado do Senhor. Como eu disse anteriormente, a gente vai ver aqui um personagem bíblico marcado por... A fama dele é de ser o esperto, né? De nascimento, ele já nasce agarrado com o pé do irmão, embora gêmeos, o que saiu primeiro, primogênito, e por isso o nome Jacó, significa usurpador, aquele que quer assumir o lugar. A gente vê que no futuro ele rouba mesmo o direito de primogenitura do irmão, naquele episódio do cozido de lentilhas, né? Ele se aproveita da fome que Esaú passou. A gente vai ver que ele e sua mãe armam um plano para que a bênção da primogenitura caísse sobre a vida de Jacó. Jacó era o esperto. Ele era aquele cara que sabe se sair nas situações da vida. Aí ele chega nesse lugar, ele volta para a terra, a origem da sua família, e lá ele encontra um mais esperto do que ele. E a gente vê na história dele Labão mudando o salário de Jacó. O próprio Jacó diz: 10 vezes você mudou o meu salário. Ele dizia: não, agora vão ser as cabras pintadas. E aí Deus abençoava, só nasciam as pintadas. Agora vão ser as listradas. E Deus abençoava, só agiam as listradas. Aquilo que Labão percebia que estava crescendo, ele tirava de Jacó. E no que ele ia tirando, Deus mudava, ele ia acrescentando, porque as coisas aconteciam como Deus queria. Nem dependia da esperteza de Jacó, nem dependia da avareza de Labão, de querer tudo só para si, mas dependia única e exclusivamente daquilo que Deus queria que acontecesse. A nossa verdadeira proteção, ela não depende da nossa sagacidade, da nossa esperteza. Embora nós precisemos ser prudentes como serpentes, embora simples como pombas, isso é o nosso modo de proceder aconselhado por Cristo. A garantia não vem de nós. A garantia dessa proteção, ela está no Senhor. Ele guarda aqueles que pertencem a Ele de modo que é invisível, né? De modo que a gente muitas vezes sequer se apercebe do que está acontecendo. Ele guarda de que coisas más nos aconteçam, até mesmo de que surjam no coração, daquilo que surge no coração de quem poderia nos ferir. Como, por exemplo, foi o caso de Labão. Labão saiu pronto para resolver aquilo ali de modo violento, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu traído, e ele foi atrás de recuperar o que era seu. E no meio do caminho Deus disse: não fala a Jacó nem mal, nem bem. Jacó estava indo obedecendo um direcionamento de Deus. E a vontade de Deus, a gente já sabe, ela sempre prevalece. Então a primeira lição que a gente aprende
é que Deus, ele intervém para nos proteger. Ele interviu na situação de Jacó e ele intervém na nossa situação também. A gente precisa observar que Labão, ele gostava de brincar de Deus. Ele ia trocando o salário de Jacó na medida que ele achava que era melhor. Até no próprio casamento de Jacó. Jacó se apaixona por Raquel, promete trabalhar para ele, por Raquel, por 7 anos. Na noite de núpcias ele entrega a Jacó Lia. Ele entrega a Jacó a filha que não era a amada dele. E aí força Jacó a trabalhar para ele mais 7 anos, totalizando 14. Fica com as duas esposas num arranjo que não ficou bom para ninguém. Era um mais esperto do que ele. Labão gostava realmente de brincar de Deus. Mas Deus limitou a ação de Labão. Não é do jeito que Labão quer, do jeito que ele julgava que era melhor, do jeito que ele julgava que era ideal para si, mas do jeito que Deus tinha preparado. E nessa situação, Deus tinha preparado a história de Jacó. Os outros estavam na periferia, mas Jacó era o que lideraria, né, esta parte dessa saga. E assim também, irmãos, na vida da gente. Pessoas, situações, circunstâncias podem e surgem para atrapalhar a nossa caminhada. Mas o mesmo Deus aqui de Gênesis 31, 24, ele é o Deus que age na vida da gente. Ele também se antecipa e coloca limites. Só vai acontecer conosco aquilo que o Senhor desejar que aconteça, seja aos nossos olhos bom ou ruim. Então a gente tem que, como atitude prática, partir do princípio de confiar diariamente, diretamente na proteção do Senhor sobre nossas vidas, de confiar nossas vidas a Ele em oração. Isso é uma atitude prática que deveria ser diária para nós, deveria ser comum, na verdade, para a gente, como comer, como dormir, como respirar, colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Faz parte das nossas disciplinas espirituais. Então, antes de sair de casa, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer escolhas que possam afetar as nossas vidas, quer seja de modo grande ou de modo pequeno, colocar essas coisas diante de Deus, orar reconhecendo que o Senhor é quem guarda a minha vida, é quem garante a minha segurança. Orar pedindo a Ele que continue fazendo o que está fazendo, mas que eu me aperceba daquilo que Ele tem feito por mim. Assim como foi na vida de Jacó. Ele só não foi ferido, derrotado aqui, perdeu tudo que tinha, porque Deus disse a alguém que tinha mais poder do que ele, recurso do que ele, de que não falasse a ele nem bem, nem mal. Guarda-te. E o mesmo Deus que disse guarda-te a Labão, é aquele que diz guarda-te muitas vezes aquele que ameaça a nossa vida nos dias de hoje ainda. E como segunda lição nesse texto, né, baseado especificamente nesse versículo, embora houvessem tantas outras coisas para abordar nesse texto, a gente aprende que a proteção de Deus, ela nos dá a segurança para seguir. Essa proteção que Deus nos dá porque quer, da maneira como a Ele apraz, é ela também que nos dá condições de continuar a nossa caminhada, né? Deus quem nos provê daquilo que nós necessitamos para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha parar, para que a gente não se limite. Embora Labão fosse um homem que tivesse mais parentes ao redor dele, ele levou um conjunto de parentes para poder retornar para si suas filhas, seus netos, o rebanho que ele achou que tinha perdido, tinha sido roubado. Ele não levou em consideração que aquele homem trabalhou por aquilo ali durante anos, né? Foram 20 anos, debaixo da tutela dele, no frio e no calor, engolindo os sapos, arcando com prejuízo. Mas quando a gente se sente ameaçado de ferir, isso não é levado em conta. A gente só leva em conta o nosso próprio ponto de vista. E foi isso que Labão fez. Ele foi determinado a vingar-se, a exercer justiça da maneira que ele achava melhor. Mas Jacó, embora menor, não estava sozinho. A palavra de Deus mostra claramente nesse versículo de que Deus já havia garantido a proteção para Jacó. Antes de Labão encontrar com Jacó, de noite o Senhor aparece a Labão em sonho e diz: olha, guarda-te. Não fala a Jacó, não diga a Jacó nem bem nem mal. Você vai se conter, se controlar. E olha que Labão ainda passa um sermão em Jacó. Ele ainda vai além da conta. Ele faz aquilo que não precisava ter feito. Deus disse a ele: olha, nem bem nem mal, calado. Mas Labão ainda fala, ele não se contém. Mas Deus, ele garante a proteção dele a Jacó
E garantindo isso, ele dá condições a Jacó de permanecer. Nós, da mesma forma, irmãos, a gente não caminha nesse mundo desamparado. Embora a gente seja pequeno, embora a gente seja frágil, embora a gente se sinta muitas vezes desamparado, esquecido, invisível, infrutífero, sem utilidade. Essas são percepções que fazem parte da nossa fragilidade humana. A gente muitas vezes passa assim por situações em se sentir assim, sozinho, desamparado. Mas a bem da verdade a gente não está sozinho nem desamparado, não é? Aqueles que pertencem a Cristo têm constantemente em si o Espírito de Jesus. Nós somos templo dele, o Senhor está conosco em todas as circunstâncias, quer sejam elas boas ou más, quer sejam elas tempos de bonança ou tempos de tribulação. A nossa segurança ela vem de saber que a luta não é só nossa, embora eu precise fazer a minha parte, aquilo que o Senhor separou para que eu fizesse, eu não posso ficar de braços cruzados, deitado em berço esplêndido, salvo, sentado, satisfeito, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas a gente precisa saber que a maior parte dessa luta, quem vai travar é Deus. Na verdade, já travou e já ganhou. A gente só está caminhando até o dia em que nós vamos dividir a vitória dele. Ele vai dividir aquilo que ele conquistou de tão perfeito conosco. Então, como atitude prática, nada mais óbvio do que buscar caminhar em obediência à vontade de Deus. Desse Deus que nos garante segurança. É mesmo em meio a ameaças. Aliás, é só em meio a ameaças que a gente percebe o quanto Deus nos mantém em segurança. É como o Salmo diz, né? Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É o inimigo na tua frente, Deus dizendo a você, olha, come, filho, se banqueteia, eu estou cuidando de você. Deixa ele aí rosnar, fazer o que for, você está protegido. A gente tem que aprender a tomar nossas decisões, ainda que com medo, não baseadas no medo, mas baseados, né, confiantes na proteção de que Ele nos dá, de que Ele está no controle. O Senhor controla tudo. Assim como Ele controlou aqui essa história de Jacó e de sua família, mesmo nesse mesmo capítulo, a gente vendo erros, a gente vendo uma esposa que furtou os ídolos da casa do próprio pai e escondeu do marido, e o marido diz, olha, com quem estiver, pode matar essa pessoa, mas ela não dá nem a chance do pai procurar, ela inventa mentira em cima de mentira, ainda assim com essas pessoas, com essas marcas de falha de caráter, né, como todo ser humano tem, nós vemos a verdade de Deus prevalecendo e o plano dele se desenrolando. É porque Deus é misericordioso, Ele é especialista em tornar mal em bem. Ele faz assim também nas nossas vidas. Não nos exime de nossa responsabilidade, mas nos mostra que nós temos um Deus poderoso em quem nós podemos confiar. E a gente precisa aprender a tomar nossas decisões baseadas nessa confiança nele, ainda que com medo, lembrando que Ele está no controle de todas as coisas. Então a gente aprende, irmãos, que assim como Deus disse a Labão para não tocar em Jacó, para não dizer a ele nem bem e nem mal, hoje também Deus ainda guarda aqueles que pertencem a Ele. Deus guarda os seus filhos. Dificuldades que surgem para nós, a ação de Satanás, a nossa própria fraqueza humana, essas coisas existem e são reais, mas acima de todas essas coisas está o Senhor, que é quem sustenta a nossa vida, que é quem nos mantém de pé e perseverantes. A gente tem que caminhar em santidade, mas confiando naquele que é mais santo do que nós, naquele que nos guarda, que intervém de maneira intencional em nossas vidas, a fim de nos conduzir em segurança até o final do caminho. Mesmo quando a gente não percebe, especialmente porque na maior parte dos instantes, na maior parte do tempo, a gente não percebe mesmo. A vida vai acontecendo, a rotina nos consome, Deus continua cuidando de nós e às vezes a gente sequer realiza o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente precisa lembrar que a gente pode descansar, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, é o nosso protetor, é a nossa torre forte, é o nosso defensor, é aquele que luta por nós. A gente não consegue controlar todas as coisas. A gente não consegue controlar as circunstâncias em que a gente vem a estar. As dificuldades que a gente vai passar. Dificuldades essas que vêm muitas vezes pelo nosso próprio erro,
por escolhas erradas que nós fizemos, mas outras vezes vem por permissão de Deus, para nos ensinar alguma coisa, ou usar a nossa vida para ensinar a outra pessoa. E Ele sabe de todas as coisas. A gente não controla essas coisas. Mas Deus controla. Deus cuida daquilo que a gente não consegue controlar. E Ele faz tudo perfeito. Assim como a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável. E é esse Deus que vai nos levar em segurança até a nossa casa. Assim como Ele fez com Jacó. Mesmo com dificuldades, mesmo com falhas no caminho. Dificuldades, elas impressionam a nós. Falhas, quem tem somos nós. Dificuldades não existem para Deus não há impossíveis. E falha nenhuma, sombra nenhuma existe nele, porque Ele é perfeito. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie a guardar a sua palavra, né? Aqui num texto que tem muitas coisas para a gente ainda discutir, traz à tona essa, a segurança e a proteção do Senhor, que está acima dos nossos medos e dos perigos que a gente enfrenta. Que Ele nos abençoe e continue nos ajudando, irmãos. É Ele quem faz toda a diferença em nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Ele mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos, Deus, mais uma vez, pelo privilégio que temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de saber que é o Senhor quem cuida de nós e nos guarda constantemente, Senhor, todos os dias de nossa vida, até o dia em que o Senhor mesmo marcou para que estejamos contigo face a face, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a perseverar, Senhor, a caminhar contigo até o fim, Senhor, a sermos salvos pelo sangue de Cristo, Senhor, pela Tua obra em nós, Deus. Obrigada pela Tua palavra, Deus, que nos consola e nos exorta, que nos ajuda a caminhar aqui de modo que Teu nome seja glorificado, Pai. Nós te agradecemos por mais um culto de doutrina e te oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos. Até a próxima e que o Senhor nos abençoe. Paz.